Fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Estamos de volta com o Direto do Plenário e já acompanhamos imagens ao vivo da entrada dos ministros para a sessão que começa agora. Podemos nos sentar. Obrigada. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Declaro aberta a 36ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 17 de novembro de 2022, saudando a ministra Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin, que estão aqui no plenário comigo, e saudando os queridos ministros que estão no telepresencial, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro André Mendonça. Saúdo também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, saúdo os senhores e as senhoras advogadas, os senhores e as senhoras servidoras, todos que nos assistem aqui presencialmente ou também de forma telepresencial. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 16 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, compridos, levemente ondulados nas pontas mais claras. Usa toga preta de mangas folgadas sobre o blazer preto e a blusa branca. Consulto os eminentes pares com relação a alguma complementação ou retificação a ser feita na ata. Nada opor. Agradeço e, à falta de oposição, declaro-a aprovada. Chamo a julgamento e, para continuidade, ação direta de inconstitucionalidade 5.657, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. STF julga ação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Ouvir o voto do eminente relator, ministro Luiz Fux, conhecendo e da ação direta e julgando improcedente o pedido nela deduzido. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos, curtos, acima dos ombros. Usa brincos, pendentes, óculos de armação escura com as pontas puxadas para fora. Usa uma toga preta por cima do terno, do blazer preto e da blusa e um lenço branco ao redor do pescoço. Começo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que está com a palavra. Boa tarde, presidente, estimada ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos grisalhos, usa um terno azul marinho, camisa branca, gravata escura. Ao fundo, uma parede marrom clara. Luiz Fux, trata-se aqui de saber se a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda no transporte interestadual rodoviário, ferroviário ou aquaviário, e também a reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50% no valor das passagens, igualmente para jovens de baixa renda, que estão previstas essas vagas no Estatuto da Juventude, se elas feririam a Constituição. Em longo voto e com grande propriedade, o ministro Luiz Fux demonstrou as hipóteses em que legitima a intervenção do Estado na economia para a realização
de valores constitucionalmente previstos, o que foi feito com proporcionalidade, e Sua Excelência, igualmente, assinalou a existência de mecanismos para eventual compensação do concessionário, nos casos de concessão, se houver desequilíbrio econômico-financeiro. De modo que considero, presidente, que os dispositivos são inteiramente constitucionais, de modo que eu estou acompanhando o relator para julgar improcedente o pedido. É como voto. Roberto. Colho agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhora presidente. Em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes, física e virtual. O ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência, tem pele clara, cabelos grisalhos, é levemente calmo na parte superior, usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa azul clara, gravata azul escura. Ao fundo, uma parede clara e um quadro com moldura de madeira. Farei um resumo de meu voto, que é o seguinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de normas que estabelecem benefícios desta natureza para grupos específicos de forma a dar concretude ao direito social ou a direitos sociais, se quiserem, assegurados expressamente pela Constituição. Em pauta, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Gratuidade no transporte para o idoso, validando a previsão do Estatuto do Idoso, isto foi na ADI 3768 de 68, e também nós validamos a meia entrada para jovens em eventos culturais, na ADI 1950. Esse benefício que nós estamos cuidando agora, assim como previsto, transcende a categoria dos direitos sociais e ingressa no que hoje se reconhece como o princípio da solidariedade ou da fraternidade, cabendo à sociedade uma parcela de contribuição para que as desigualdades sejam minimizadas com o passar do tempo. Os jovens brasileiros de baixa renda, como sabemos, enfrentam dificuldades para o acesso ao estudo, ao trabalho, ao lazer. E com o objetivo de proteger essa parcela da população que o Estatuto da Juventude estabelece, com o objetivo, né, de proteger esta parcela da população, o Estatuto da Juventude estabelece uma série de medidas, direitos e prestações, dentre elas o direito a livremente se movimentar pelo território nacional e também, portanto, o direito à mobilidade, que são imprescindíveis, não só para o estudo, para o lazer, para atividades culturais, etc. Trago em meu voto, senhora presidente, me dispenso de ler, doutrina sobre este assunto e digo, então, já caminhando para o final, que é plenamente justificável a intervenção estatal no domínio econômico com a finalidade, no caso, de assegurar o direito à mobilidade geográfica ou territorial dos jovens, que muitas vezes precisam se deslocar para ter acesso ao estudo, ao trabalho, etc. Então, a adoção de políticas públicas emancipatórias voltadas à inclusão social do jovem encontram fundamento, sim, como relatou, como estabeleceu, como acertou o eminente relator Luiz Fux, encontram amparo nos dispositivos constitucionais que buscam dar concretude do plano fático a essas leis todas, sobretudo, que beneficiam as crianças e os jovens em nosso país. Eu rebato a alegação de que o dispositivo legal, agora contestado, gera ônus desproporcional às empresas prestadoras de serviço. E penso que esse argumento não se sustenta, uma vez que o benefício pode ser
considerado quando da elaboração das propostas dos processos licitatórios para a concessão dos serviços públicos de transportes interestatais. A regulamentação do dispositivo legal, de outro lado, estabeleceu uma norma transitória, abrindo-se a possibilidade para pedidos de reequilíbrio contratual. É o que se constata a partir da leitura do Decreto 8.537, de 5 de outubro de 2015, e também da Resolução 5.063, de 30 de março de 2016, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O decreto citado, 8.537, regulamentou expressamente o artigo 32 da Lei Federal impugnada, estabelecendo requisitos para o exercício do direito à gratuidade da passagem e ao desconto previsto. E no tocante ao custeio, remeteu-se, enfim, essa questão foi remetida à norma editada pela ANTT, a saber, qual seja, a Resolução 5.063 de 2016. Nessa resolução, há previsão expressa para eventual requerimento de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, que tem sofrido algum impacto nesse sentido, tendo em conta a implementação do artigo 32 do Estatuto da Juventude. Além disso, a legislação infraconstitucional aplicável aos contratos administrativos estabelece mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos, afastando-se assim qualquer afronta aos artigos 5º, inciso 22, 6º, 37, inciso 21 e 170 da Constituição Federal. Eu registro, agora caminhando efetivamente para o fim, além de tudo que afirmei, que a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, já estabelecia mecanismos para a revisão de todas as tarifas em contratos de serviços públicos, desde que demonstrada a necessidade. Fica esvaziado, portanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade da previsão que concretiza o direito de livremente se mover pelo território nacional, tal como previsto no Estatuto da Juventude. Então, senhor presidente, em face do que disse, num voo do azul, num voo de pássaro, como diriam os franceses, tal como fez o relator, eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e julgo improcedente o pedido nela formulado. Esse é o meu voto. Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. E cabe-me, então, votar, e o meu trabalho ficou extremamente facilitado por essa Ministra Rosa Weber. rememoração e proficiência com que os votos do ministro Luiz Roberto e Ricardo Lewandowski enfrentaram e rememoraram a matéria, que ontem foi objeto também de um belíssimo voto do ministro Luiz Fux, que a todos encantou e que me fez dizer que ele havia conseguido uma unanimidade. De qualquer forma, eu também aproveito para louvar a sustentação oral do Dr. Aldi da Costa Santos Júnior, né, que com muita competência defendeu a sua tese, que infelizmente não foi acolhida pela Corte de forma unânime, porque eu, assim como os demais colegas, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator neste questionamento da rigidez constitucional dessa norma do Estatuto da Juventude que determina a concessão de passagens gratuitas e com desconto a jovens de baixa renda no transporte coletivo interestadual, especificamente o artigo 32 da Lei 12.852, de 2013.
Da mesma forma que o relator, eu rejeito as preliminares, preliminares essas, que a primeira, de incognoscibilidade ao fundamento da necessária análise concreta e vedação à atuação desta Corte como legislador positivo. Como fez o relator, rebato, dizendo que a ação é cognoscível no plano abstrato, sem adentrar a concretude dos contratos de concessão ou, no caso, até de autorização. Possibilidade, em tese, de os remédios constitucionais ultrapassarem técnicas de legislador negativo. De qualquer forma, e quanto ao ponto, há uma verdadeira confusão com o próprio mérito. Eu, igualmente, como já disse, citando precedentes da Corte e fazendo juntada de voto escrito aos autos, assento a constitucionalidade da norma impugnada com o consequente juízo de improcedência do pedido. Proclamo o resultado, decisão unânime, no sentido do conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade e da improcedência do pedido nela veiculado. Senhor presidente, muito boa tarde. Pois não, ministro Fux? Boa tarde aos eminentes colegas que estão presentes fisicamente aqui no plenário virtual. Ministro Fux. Tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos e volumosos, veste a toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul escura. Ao fundo, sobre uma mesa, diversos livros empilhados. Que devemos limitar a reconhecer a constitucionalidade do dispositivo legal, esse aspecto também eu acolho e evito de formular qualquer tese. Vossa Excelência propõe que façamos uma tese a respeito. Seria isso, ministro Luiz Fux? Se o colegiado estiver de acordo, porque não é RE com repercussão geral, é ADI. Por isso. Se Vossa Excelência... Eu ouço os colegas, mas temos limitado as nossas teses aos recursos extraordinários com repercussão geral, com ressalva do ministro Luiz Roberto, porque em todos os seus votos, Sua Excelência apresenta a tese. Eu não teria nenhuma oposição, mas parece que estamos todos de acordo que o voto... Presidente... Pois não? Desculpe. É só para expor a minha posição. Ministro Luiz Roberto Barroso. O sistema de votação no Supremo é um sistema agregativo, em que cada um traz o seu voto e que produz um resultado, muitas vezes, por fundamentos diversos. As decisões proferidas, tanto em repercussão geral quanto em ação direta, são decisões vinculantes. Evidentemente, o que vincula não é o dispositivo, procedente ou improcedente. O que vincula é a tese jurídica subjacente ao julgamento. Por essa razão, eu, nos meus votos, sempre deixo claro qual é a tese jurídica que embasa a minha posição, o que tradicionalmente no direito anglo-saxão se chama o holding, para que quem está vinculado saiba o que é a tese jurídica, o que diferencia o voto em obter dictum e o que efetivamente foi o fundamento da decisão. Eu até não li, porque o ministro Fux tinha me dito que leria a dele, mas a minha tese, que eu sempre mantenho no meu voto, ainda que o tribunal opte diferentemente, mas ficaria no meu voto para saber o que eu acho, é constitucional a reserva de vagas gratuitas ou com desconto para jovens de baixa renda no transporte interestadual de passageiros. É simples assim. E, portanto, eu manteria a decisão no meu voto. Mas, como o ministro Fux disse que ele teria uma tese, eu acho que é prudente. A minha tese, presidente, além de ser igual, eu gostaria de me alinhar ao que o ministro Luiz Roberto Barroso destacou agora. Quer dizer, de uma forma ou de outra, o Brasil mudou o perfil do sistema de justiça. Hoje a jurisprudência ela passa a ser fonte formal do direito, porque permite ao juiz julgar improcedente o pedido, permite o relator
em definir liminarmente recursos, temos o IRDR, a função de competência, a regra do Estado decisis, o Estado decisis. Então, a tese, ela faz com que a compreensão do Supremo, que é vinculativa para todo o território nacional, seja, digamos assim, um norte para os legisladores estaduais. Então, essa tese, a minha tese é exatamente igual à do ministro Roberto Barroso, mas é igual, não adianta nem eu ler, porque eu vou trocar uma palavra pela outra, que é constitucional, lei que institui sistema de transporte coletivo, que institui no sistema de transporte coletivo interestadual vagas gratuitas e vagas com descontos para jovens da Caesa. Mesma coisa que acabou de mencionar o ministro Roberto Barroso. E eu acho que com essa... Pois não, já vou acabar. Não, por favor, desculpe interrompê-lo. Eu só queria pedir a palavra oportunamente. Tá bom. E aí, como hoje nós temos essa preocupação de segurança jurídica e a uniformização dos nossos entendimentos guiam todo o país no tocante ao entendimento de determinados temas, eu também acho bem oportuna a fixação de tese, mas fico sujeito aí à deliberação do colegiado. Não vou colocar no voto se não for da aceitação do colegiado. Obrigada, ministro Fux. Concedo a palavra, ministro Lewandowski, a Vossa Excelência. Muito obrigado. Presidente, essa é uma questão teórica que, salvo melhor juízo, ainda não foi definida adequadamente ou consensualmente pelo egrégio plenário dessa Corte. Eu sei que há divergências, eu mesmo tenho divergências com relação a essa questão. Eu entendo que quando nós estamos julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos julgando um caso único, um caso que não comporta nuances, como eventualmente ocorre quando nós reunimos uma série de recursos extraordinários, escolhemos um deles para a repercussão geral e fixamos uma tese para que a matéria se pacifique naquela pletora de recursos que estão tramitando nas várias instâncias do Poder Judiciário Nacional. Aí sim, penso eu, comporta, é possível, é necessário até, e é previsto, né, na própria legislação, que nós fixemos uma tese para que nós espanquemos qualquer dúvida com relação a esses casos repetitivos que se sucedem ou que possam, enfim, ser novamente levados à deliberação das distintas instâncias do Poder Judiciário. O mesmo não ocorre com as ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos sempre um decreto, uma norma jurídica, eventualmente um decreto que seja uma norma abstrata ou outro ato normativo, mas que é inconfundível com os demais, em que nós resolvemos esse caso concreto e, a meu ver, a tese se expressa na ementa. Aliás, o ministro Luiz Fux é um exímio redator de emendas. Desde a época do STJ, que eu o acompanhava, bastava que Sua Excelência lesse a ementa, a questão estava resolvida, como fez muitas vezes aqui entre nós no Supremo Tribunal Federal. Então, é claro, eu não posso me opor a que alguém queira, eventualmente, elaborar uma tese a partir de uma ação de controle constitucional concentrado. Mas, com devido respeito, eu não acho isso próprio tecnicamente. Se a Corte, deliberando sobre esse assunto de forma mais vertical, concluir por esta solução, eu, obviamente, não me oporei e aderirei a isto e passarei a elaborar teses também nas ações objetivas de controle de constitucionalidade. Mas apenas é a observação que eu faço, senhor presidente, mas mais a título de colaboração e a título de lembrar que existe uma dúvida doutrinária com relação a esta questão. Obrigada, ministro Lewandowski. Eu concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que já havia requerido. Em seguida, passo a Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto.
Pois não. Obrigado, presidente. O ministro Alexandre de Moraes está presencialmente no plenário. Para nós transferirmos a questão da tese ao controle concentrado. Em pauta, a DI 5657, requerente Abrate, STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. O julgamento e o meu voto e de vários outros colegas, inclusive do próprio relator, levou em conta a própria razoabilidade de reserva de 2 vagas por veículo, da questão de proporcionalidade e a possibilidade da reposição nas tarifas, ou seja, não se votou aqui que sempre ou sem qualquer requisito, sem qualquer condição, é garantido ao jovem de baixa renda a gratuidade no transporte. Se votou que é um direito instrumental, é importantíssimo, dentro dessas características previstas pelo artigo 32 da Lei 12.852. Então, a fixação de uma tese genérica poderia levar, por exemplo, a algum abuso. Então, eu entendo que devemos começar a refletir, inclusive a Vossa Excelência coordenando, há várias previsões de alterações regimentais, podemos até evoluir nesse sentido, mas, por exemplo, aqui deveríamos, se fosse fixar uma tese, são 2, 3 ou 4 vagas, ou uma. Então, me parece que esse caso, especificamente, é muito difícil uma fixação numa tese genérica. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento o ministro Cássio, que ainda não havia feito. Pergunto se o ministro Fachin e a ministra Carmen gostariam de se manifestar. Pois não, perdão, pode... Está com a palavra, ministro Luiz Roberto. Não, eu considero que acho que nós devemos evoluir nesse sentido. Eu entendo que o ministro Alexandre falou, não é uma tarefa singela definir as teses. Mas sempre que nós não definirmos tese, quem vai interpretar o que a gente disse é o juiz de primeiro grau e o tribunal, sem que o tribunal tenha explicitado. Tem julgamentos no Supremo, e não é incomum, em que cada ministro vota por um fundamento e só concorda no dispositivo. E se a Constituição diz que é vinculante, os vinculados têm que saber a que eles estão vinculados. Por isso é que tem que, eu penso, ter uma tese jurídica. Em certos casos, talvez não seja possível. Mas vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que o Supremo tenha decidido é inconstitucional a cobrança da taxa de iluminação pública pelo município de Guaratinguetá. Isso quer dizer que se o Vassouras cobrar a taxa de iluminação pública, tem que entrar com outra ação? Ou significa que se o município de Santa Maria cobrar, tem que entrar com outra ação? Não, tem uma tese ali. É inconstitucional a cobrança de taxa de iluminação. Esse é o único sentido de ter vinculação nas decisões. Se você tiver que discutir cada lei que tenha o mesmo objeto, a vinculação não faz sentido nenhum. Então, quando se diz que é vinculante, o que é vinculante é uma tese jurídica. Porque, evidentemente, a decisão que proibiu cobrar taxa de iluminação em Guaratinguetá só vale para Guaratinguetá. E não é vinculante para ninguém. Por isso é que a tese jurídica é que tem que ser vinculante. Quem trabalha com o sistema de precedentes, como se está procurando introduzir no Brasil, tem que, e o novo Código Fux valorizou os precedentes, tem que saber a que se está vinculado. E você está vinculado a uma tese. O nosso modo de votar é um modo em que cada um traz o seu voto. A gente não discute e produz um consenso. O consenso é só quanto ao dispositivo. Por essa razão que eu defendo, quando eu entrei no Supremo, nem a repercussão geral tinha tese firmada. Na repercussão geral criou-se o consenso. Mas eu acho que a mesma lógica vale também para as ações diretas. Eu não me importo que isso fique para fins de amadurecimento, quando a maioria assim entender, mas apenas me parece natural e óbvio. É claro que o recorte da tese não é singelo e acho que, em certos casos, o Supremo pode dizer tem tanto detalhe nessa lei que aqui a gente não quer fixar uma tese genérica. Também pode. Mas acho que, como regra geral, o fundamento de uma decisão
o fundamento que obteve a maioria tem que ser explicitado, porque senão eu sempre me lembro da decisão na ADPF contra a lei de imprensa, capaz que ali tenham tido 11 fundamentações diferentes, entendeu? E é preciso saber, e até hoje se interpreta divergentemente aquele precedente. É essa a razão de eu considerar prudente, mas não me oponho, e o ministro Fux também se manifestou nesse sentido, a que isso venha a ser debatido internamente no momento futuro. Eu apenas deduzi as minhas razões para a proposta. Muito obrigado, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Pois não, ministro. Só para concluir, o novo Código de Processo Civil... STF julgação que questiona a gratuidade no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. As decisões que foram proferidas em ações de controle concentrado. E o juiz que não obedece à adequação da sentença ao que foi decidido, ele sofre a pecha de ter proferido uma sentença nula. Isso aí pode dar margem, digamos assim, a essa invocação, porque só se considera motivada a sentença que deixa de aplicar um precedente justificadamente. Então, também entendo que, a de futuro, vale a pena nós nos debruçarmos sobre o estudo de fixação de teses em todos os julgados do Supremo. Ministro Fux, até porque cabe reclamação. Pois é. E, portanto, é preciso saber, cabe reclamação em relação a quê? Obrigado. Do ponto de vista igual, mas se for debatido a de futuro, para mim, também não tem problema. O tema é fascinante, não tenho a menor dúvida. Ele passa também pela própria questão da transcendência dos motivos determinantes, né, que, de uma maneira geral, o Supremo afasta, mas eu entenderia mais oportuno que nós efetuássemos esse debate de forma mais vertical, como diz o ministro Lewandowski, com a composição completa. Nós estamos hoje sem o ministro Gilmar Mendes e sem a presença também do ministro Dias Toffoli, ausente justificadamente. Por isso, já que houve essa aquiescência do ministro Luiz Fux e do ministro Luiz Roberto, no sentido de que se debata oportunamente, eu vou, então, encaminhar nessa linha, deixar proclamado o resultado, como já o fiz, e declarar encerrado o julgamento. Senhora presidente, com a sua licença, eu vou me retirar para comparecer a uma cerimônia generosa, muito maior que eu merecia no meu tribunal de origem. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, parabéns pela ministro homenagem. Luiz Fux. Mais uma vez, cumprimentos de todos nós. Tenho certeza que falo por todos os colegas. O merecido reconhecimento a Vossa Excelência, na sua terra, pelas instituições daí, do belíssimo trabalho que fez à frente, à testa desse Supremo Tribunal Federal durante a sua gestão. Obrigado. Seria agora? Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4768, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que requerente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e com a presença de diversos amici curiae. Esta ação direta, ela diz com as ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, e ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Nós temos, ministra Carmen, para o controle de Vossa Excelência, sustentação oral pela requerente, pelo Procurador-Geral da República e ainda por 4 amici curiae. Está com a palavra para a leitura do relatório. Muito obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. A ministra Carmen Lúcia senta-se à esquerda na bancada. Os senhores advogados. Tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos. À altura do pescoço, usa toga preta por cima do blazer branco.
presidente, em que eu poderia resumir no sentido de que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou esta ação questionando duas normas das leis complementares, da Lei Complementar 75 e da Lei 8625, que estabeleceram uma prerrogativa, ou mantiveram o que vem sendo historicamente a prerrogativa dos membros do Ministério Público, que é o de ter assento, segundo a lei, no mesmo plano, já se vê que não é exatamente no mesmo, basta olhar a nossa composição aqui, e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários. Essa ação direta com pedido de medida liminar tem, portanto, como objeto o alineado, inciso 1 do artigo 18 da Lei Complementar 75, são prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, institucionais, sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. E o inciso 11 do artigo 41 da Lei 8625 de 93... Em pauta, STF julga ação que questiona a prerrogativa de membro do MPU de se sentarem à direita de juízes no processo em que são partes. Ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. O autor sustentou serem inconstitucionais esses dispositivos ao argumento de que, aspas, a rigor, tais dispositivos são inconstitucionais por evidente afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, expressamente agasalhados pelo artigo 5º caput, seus incisos 1, 54 e 55 da Carta Magna, posto que as normas combatidas estabelecem ampla e irrestrita prerrogativa ao Ministério Público de sentar-se lado a lado com os magistrados em detrimento do advogado, mesmo quando atua o parquê simplesmente na qualidade de parte. Fecho aspas. Alinhava ainda outros argumentos no mesmo sentido, que a lei teria criado uma prerrogativa e esta prerrogativa ofenderia a igualdade quando o Ministério Público atua como parte. Defende o autor que a posição diferenciada do Ministério Público e das demais partes, apesar de decorrer de práticas histórias, provoca no jurisdicionado, aspas, a impressão de parcialidade do julgador e confusão de atribuições. Isso quando, não raro, as partes testemunhas advogados presenciam conversas ao pé do ouvido entre magistrado e representante do Ministério Público, que, de certo modo, traz a impressão, repita-se a mera impressão, de que o jogo estaria combinado. Fecho aspas. Observa ainda que esse, aspas, imaginário inquisitorial fincado na sociedade brasileira, ou seja, de verdadeiro complô entre magistrado e membro do Ministério Público, leva à necessidade de redefinição do modelo de cátedra. Isso não representa ofensa ou demonstração de desprestígio do Ministério Público, mas sim redemocratização dos espaços físicos nos juízos e tribunais, até porque o modelo atual materializa a premissa de que o advogado de defesa técnica é menos importante que o Ministério Público na busca do processo justo. Isso é, que o cidadão é menos importante que o Estado. Fecho aspas. Pede a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do artigo 18, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar 75 de 93, do artigo 41, inciso 11, da Lei 8625, tendo em vista a violação ao artigo 5º caput, seus incisos 1, 54 e 55 da Constituição Federal, dando interpretação conforme a Constituição Federal aos dispositivos combatidos, para que a prerrogativa seja aplicada somente nos casos em que o Ministério Público oficie como fiscal da lei, não podendo gozar dessa prerrogativa quando atuar como parte, fecho aspas. Eu adotei o rito do artigo 10, a então presidente da República manifestou-se no sentido da constitucionalidade das normas impugnadas, argumentando que essa interpretação, que nem se diga que tal interpretação possa contrariar a garantia do devido processo legal, aspas, pois a prerrogativa prevista no mencionado dispositivo não impede que a parte adversa exerça a ampla defesa e o contraditório, bem como o princípio da razoabilidade, uma vez que o Ministério Público, ainda quando atua como ator representante da parte, substituto processual interveniente,
em razão da qualidade de parte, haja em nome do interesse público. Não há ofensa ao princípio da igualdade, pois a própria natureza jurídica da atuação do Ministério Público, seja como parte, como custos legis, justifica a prerrogativa assegurada na lei complementar. O presidente do Senado não prestou informações e a Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência das ações. Também a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação ou, sucessivamente, pela sua improcedência. Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEF, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ANADEF, Associação dos Advogados de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, foram admitidos como amici curiae, e este é o relatório, senhora presidente. Agradeço à ministra Carmen e passo a palavra à doutora Bruna Santos Costa, que falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por videoconferência no prazo regimental de até 15 minutos, doutora Bruna. Está com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber. A advogada tem pele clara, cabelos pretos, lisos e compridos, usa um blazer preto e uma blusa de gola alta bege. Ao fundo, vemos venezianas brancas à esquerda, a estante branca com livros ao fundo e uma porta de armário branco à direita. Inciso 1, a linha A da Lei Complementar número 75 de 93 e do artigo 41, inciso 11 da Lei 8.625 de 93, os quais estabelecem serem prerrogativas dos membros do Ministério Público sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem e tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Contudo, os dispositivos impugnados não se compatibilizam com a ordem jurídica constitucional, pois sua previsão afronta os princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. As normas ora combatidas estabelecem ampla e restrita prerrogativa ao Ministério Público de sentar-se lado a lado com o magistrado em detrimento do advogado, mesmo quando o membro do Ministério Público atua simplesmente na qualidade de parte. É preciso reafirmar que o cidadão, representado pelo advogado, não é menos importante do que o Estado, simbolizado pelo magistrado ou pelo membro do Ministério Público. A posição diferenciada do Ministério Público em relação às demais... Sustentação oral feita pela advogada Bruna Santos Costa. E confusão de atribuições das figuras estatais. Tal situação enseja a nada salutar impressão de que há diferenças hierárquicas entre a advocacia e Ministério Público e que tal fato é capaz de se traduzir em maior poder de convencimento do Ministério Público perante o juiz no julgamento da lide. A necessidade de redefinição do modelo vigente quanto ao assento ocupado pelo membro do Ministério Público não representa uma ofensa ou demonstração de desprestígio, mas sim um imperativo de redemocratização dos espaços físicos nos juízos e tribunais. O modelo atual materializa a premissa de que o advogado, defesa técnica, desempenha papel subalterno em relação ao Ministério Público, na busca do processo justo, o que atinge frontalmente o comando do artigo 133 da Constituição, que consagra a advocacia como atividade indispensável ao sistema de justiça e tão essencial como os demais atores do sistema processual. Em poucas palavras, é o princípio republicano que exige a redemocratização do modelo atual, porquanto acusador e defesa devem estar em pé de igualdade e em paridade de armas em atenção ao princípio constitucional da isonomia. Como se sabe, a paridade não se esgota nas iguais possibilidades oferecidas à acusação e à defesa para o cumprimento de suas funções, mas também deve considerar outros aspectos, dentre eles a postura física da defesa junto ao magistrado, carregado de forte simbolismo. No processo penal, com determinação constitucional de que o Poder Judiciário busque a igualdade material entre a acusação pública e a defesa técnica e, ao mesmo tempo, assegure o efetivo contraditório com paridade de armas, é indispensável entender a isonomia entre as partes em sentido material e dinâmico. A garantia do devido processo legal, conforme a acepção moderna da doutrina, envolve, além dos direitos subjetivos das partes,
fatores objetivos, garantias do processo e elementos concretos que auxiliam na legitimação da função jurisdicional. Daí afirmamos que as prerrogativas institucionais devem guardar pertinência com os postulados da isonomia, do contraditório, da ampla defesa e principalmente com o princípio republicano. É inquestionável que deixar de sentar-se ao lado, ombro a ombro do magistrado, não interfere em nada no exercício das funções institucionais do Ministério Público. A mudança não só não ocasiona nenhum prejuízo no desempenho de suas atribuições, como contribui para a consolidação de uma imagem republicana do órgão ministerial, que na condição de parte processual deve se manter em posição equidistante em relação ao julgador, sem qualquer tipo de tratamento privilegiado. A questão constitucional trazida à consideração dessa Igreja-Corte não se reduz a um tipo de preciosismo. A disposição dos espaços não é elemento trivial quando se trata da posição das partes processuais em relação ao Estado juiz. A posição física deve refletir a posição jurídica de absoluta paridade e de iguais condições de acesso à figura isenta e imparcial do magistrado. Por todos esses argumentos, o Conselho Federal da OAB requer a procedência da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade sem redução do texto do artigo 18, inciso 1, a linha A da Lei Complementar 75 de 93 e do artigo 41, inciso 11 da Lei 8.625 de 93, conferindo interpretação conforme a Constituição aos dispositivos combatidos para que a prerrogativa nele contida seja aplicada somente aos casos em que o Ministério Público oficie como fiscal da lei, não podendo gozar dessa prerrogativa quando atuar como parte. Obrigada pela atenção. Agradeço a doutora Bruna e passamos agora a ouvir os advogados dos diferentes amicícuria, começando pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAM, e ouviremos o doutor Aristides Junqueira Alvarenga, pelo prazo de até 8 minutos, doutor Aristides. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Em seu nome, saúdo todas. O advogado participa por sistema de videoconferência. A minha saudação tem pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de armação metálica leve, terno escuro, camisa branca, gravata escura. Ao fundo, vemos uma estante cinza repleta de livros. Fiz, quando do julgamento virtual, uma sustentação oral gravada em que eu começava a lembrar a minha vida de procurador da República, ou seja, de membro do Ministério Público em São Paulo, numa vara penal. Assentava eu no mesmo plano dos advogados, deixando vaga acima a cadeira destinada ao Ministério Público ao lado do magistrado. Conversando com os advogados, um deles me perguntou: quem é o senhor? Eu disse: eu sou o membro do Ministério Público nessa sessão. Sou o procurador da República. Ele me disse assim: não, senhor, o lugar do senhor é lá em cima, não é aqui embaixo. O senhor não está aqui como advogado, o senhor está aqui como o Estado acusador. E, portanto, há uma hierarquia a ser cumprida, e o senhor que me dizia isso era um advogado mais do que experiente e sábio. Em pauta, ADI 4768, requerente Conselho Federal da OAB. STF julgação que questiona a prerrogativa em que membros do MPU se sentarem à direita de juízes no processo em que são partes. Professor de pós-graduação na USP, professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida. E eu meditei sobre isso e cheguei à conclusão que realmente o lugar do Ministério Público como representante do Estado brasileiro, ele não está ali representando ninguém, ele é o próprio Estado brasileiro a participar do julgamento.
uma posição completamente diferente daquela posição destinada a quem defende os indivíduos acusados. Ele está ali na posição de quem defende os direitos da sociedade por inteiro, do povo em geral, e não de um indivíduo singularmente considerado. Pois bem, e foi assim que eu me convenci de que realmente a minha posição era esta, hoje ocupada por todo membro do Ministério Público. Suponhamos que esta mesma tese, o que hoje se pretende nesta sessão, é que se julgue procedente o pedido de mérito, estou lendo a petição inicial, para que seja declarada a inconstitucionalidade, mas sem redução de texto, de 2 artigos de leis que dizem respeito ao Ministério Público Federal, Lei Complementar 75, e aos Ministérios Públicos Estaduais, que é a Lei 8.625. Pois bem, o que eles pedem? Da interpretação conforme a Constituição a esses dispositivos para que a prerrogativa nestes contida seja aplicada somente aos casos em que o Ministério Público oficie como fiscal da lei, não podendo gozar dessa prerrogativa quando atuar como parte. A ação, quem lê a petição vê que a preocupação maior é realmente com o processo penal. E esse processo penal quer que se divida entre fiscal da lei e autor da ação, como se quem acusa deixa de ser fiscal da lei. Me parece que essas coisas são inscindíveis. É como eu diria aqui, olhando para o doutor Aras, como Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público, ele, se estivesse numa ação penal originária, o seu lugar, doutor Aras, seria lá embaixo. Porque o senhor não poderia ser fiscal da lei. Porque o senhor é autor da ação, então tem que ficar no mesmo nível dos advogados. Mas se o senhor for julgar o mandado de segurança de interesse de 2 partes, inclusive de autoridades públicas, o senhor seria fiscal da lei e aí assentaria. De modo que o senhor teria 2 cadeiras de 2 coisas inscindíveis, a meu ver. Leio o parecer da Procuradoria-Geral da República, aliás, é bom que se diga, esta ação foi proposta 12 anos depois, ou melhor, 12 anos depois da existência das leis. Só agora se descobriu, e nem mesmo o ministro Sepúlveda pertence, e nem mesmo o ministro... nem mesmo outros ministros que ocuparam esta cadeira de Vossa Excelência, senhor doutor Augusto Aras, como Moreira Alves e Sepúlveda pertence, para citar apenas 2, não fizeram essa distinção. Agora, quer se inovar. E eu quero chamar a atenção, acho eu que são coisas inscindíveis, e isso está no parecer da Procuradoria, isso está na nossa manifestação, como amicus curiae, nesta ação, e não preciso dizer mais que realmente são coisas inscindíveis. E nem se diga que esta posição do Ministério Público no processo penal pode dar uma impressão de coação, o que não é verdade. Não é possível que juiz se impressione com a figura do Ministério Público para dizer que ele está constrangido em dar uma sentença porque o Ministério Público está em pé de igualdade.
Eu vou terminar, senhor presidente, dizendo o seguinte. Posso ler o que está na nossa manifestação. Antes, porém, se me permite, eu gostaria de dizer que me estranha muito essa linguagem bélica colocada na petição, em que eu vejo as expressões munição, guerreado, paridade de armas. É preciso que o direito penal e o direito em geral seja menos belicoso. Doutor Aristides... E termino, se Vossa Excelência... Pois não, se Vossa Excelência é que o me permite, prazo Excelência. estendido de 8 minutos já encerrou, mas... Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Não quero desrespeitar a ordem, embora me pareça que não estejamos em pé de igualdade aqui também, porque o autor da ação falou por 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Doutor Aristides, nós estamos observando o que se faz na Ministra Corte Rosa com relação Weber. aos amigos que aqui comparecem nos diferentes processos de controle de concentrado de constitucionalidade. Nós dobramos o prazo quando há mais de um amigo da Corte e dividimos por 2. O prazo dobrado, no caso, se fez por 4, 7 minutos e meio para cada um. Por isso que eu referi, prazo estendido de 8 minutos. Pois Excelência, não. Eu não estou... Pois não. Se Vossa Excelência me permite, pois não. Eu quero me penitenciar pelo mal-entendido. Eu não estou reclamando da norma. Ela é desigual, ou melhor, ela é uma norma que fixa um tempo, porque há desigualdade entre as partes. E havendo desigualdade, a igualdade ou a isonomia se cumpriu aqui, não há a menor dúvida. Obrigada, doutor Aristides. É que, no caso, são amigos da Corte, comparecem em outra condição. Eu passo a palavra ao doutor Gustavo Castanho de Carvalho, também por videoconferência e no prazo de até 8 minutos, para falar pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente deste tribunal, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, relatora, excelentíssimos senhores ministros. O advogado tem pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos. Usa um terno preto, camisa branca, gravata escura. Atrás dele vemos uma parede com alguns objetos pendurados, um sofá vermelho ao fundo. Diante dos últimos acontecimentos, permitam a este advogado fazer um registro prévio à análise da causa. O Brasil deve muito a este Supremo Tribunal Federal. E os livros de história certamente escreverão os nomes dos ministros que se posicionaram como fiadores da democracia e do Estado de Direito ameaçados ultimamente. Feito este brevíssimo resumo, esse brevíssimo registro, passo a externar que a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos se coloca ao lado do Conselho Federal da OAB, propondo a inconstitucionalidade de dispositivos legais que asseguram ao Ministério Público sentar-se no mesmo plano e à direita dos magistrados no juízo criminal. A concepção cênica da sala de audiência criminal, que prevalece nos países da América do Norte, nos países da América Central e nos países da América do Sul, com exceção do Brasil, bem como
na Corte Interamericana de Direitos Humanos, coloca o Ministério Público em posição equivalente à defesa e ambos equidistantes aos magistrados. No memorial encaminhado a Vossas Excelências, a ANADEP, inclusive, incluiu fotografias das salas de audiência do Chile e do Uruguai, países bem desenvolvidos e adiantados em termos de reformas processuais penais na América Latina. A arquitetura que coloca o Ministério Público ao lado dos magistrados foi muito bem explicada pelo jurista Giuseppe Guarnieri em obra datada de 1952, como uma reminiscência do absolutismo francês contra o Estado moderno, mesmo pós-revolucionário, com seus primados de isonomia e simetria entre a acusação e a defesa. Mas o Estado absolutista francês optou por alçar os cobradores de impostos do rei e acusadores ao etage onde estavam os magistrados, ao tablado, tirando-os do parquet. E essa influência francesa chegou a Portugal e aportou no Brasil, ainda hoje, em pleno século XXI. Isso foi feito, senhores ministros, com uma intenção deliberada, bem percebida pelo juiz francês Antoine Garrapon, que disse, abro aspas, desse fracionamento do espaço em duas categorias de pessoas, nasce já o poder. O acusado é como que esmagado pelo cerimonial, cujo fim é a desvalorização do seu estatuto social. Daí porque há pelo menos 3 inconstitucionalidades na legislação apontada pelo Conselho Federal da OAB. A primeira, violação do princípio da isonomia e da paridade de armas. Paridade de armas é um nome que consta, é uma locução que consta em todos os livros de processo penal e que exige que entre acusação e defesa haja igualdade de armas. O segundo princípio violado é o do devido processo legal na vertente da insuspeitabilidade do tribunal. A noção de insuspeitabilidade é muito antiga, vem de Oscar von Billow, em 1868, que a alçou a pressuposto processual com o sentido de que as partes devem ter a impressão de que o tribunal é insuspeito. E a cena judiciária criminal brasileira está em posição diametralmente oposta. A cena percebida pelo réu é justamente ao contrário e permite que o réu tenha uma imagem equivocada de que o tribunal é suspeito. E, por fim, ofensa ao princípio do contraditório na vertente da simetria entre as partes, simetria propugnada por Hélio Fazzolari, que deve ser transposta também para a arquitetura da cena judicial criminal. Registro ainda, senhores ministros, que há um precedente deste tribunal, um antigo precedente, que em boa hora poderá ganhar os foros de uma ADI. Refiro-me ao RMS 21884, relatado pelo ministro Marco Aurélio em 1994. Disse o Supremo, naquela ocasião, abandono da interpretação gramatical e linear da alínea
do artigo 18 da Lei Complementar 75, quanto à prerrogativa do membro do Ministério Público da União sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares. Há também parecer da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, no mesmo sentido, nos autos, e eu não vou poder ler porque meu tempo terminou justamente agora. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Obrigada, doutor Gustavo. Passo a palavra ao doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a ANADEF, de forma presencial. Também por até 8 minutos, doutor Cláudio. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Excelentíssimos magistrados que integram o colegiado, eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. A ANADEF, ela, em conjunto com o Conselho Federal da OAB e também com a ANADEF representa os defensores. O advogado tem pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de armação escura, quadrada e grande. Portanto, são instituições. Veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. E, portanto, ela também se manifesta no sentido da procedência da ação proposta pelo Conselho Federal da OAB. Portanto, sustenta a inconstitucionalidade da prerrogativa do membro do Ministério Público sentar à direita do magistrado e no mesmo plano do magistrado, em especial, como está posto na ação, quando o Ministério Público exerce a função acusatória, atua como parte, que é o que se pede na ação direta. Realmente, a nossa compreensão é de que há violação de inúmeros dispositivos constitucionais, princípios da isonomia no que toca à paridade de armas, princípio do devido processo legal conjugado com o princípio republicano, do qual se deduz o dever de imparcialidade por parte dos magistrados, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, no que toca especificamente ao tribunal do júri, o direito à plenitude da defesa. A matéria já foi apreciada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso ordinário mandato de segurança 21.884. Bom, todos esses princípios constitucionais mencionados conduzem à necessidade da conformação do processo penal brasileiro em termos democráticos. A legitimidade e a racionalidade das decisões judiciais resulta das circunstâncias de se instaurar, no âmbito do processo, uma troca de argumentos e contra-argumentos, por meio dos quais a defesa possa revelar a impropriedade contida nas postulações apresentadas pela acusação e a acusação possa apresentar também os seus contra-argumentos. Portanto, o processo penal democrático, ele exige uma equiparação, uma igualdade entre acusação e defesa, justamente para que se instaure esse ambiente de troca de argumentos e contra-argumentos, do qual resulta a racionalidade das decisões judiciais. Também a ANADEF compreende que esses princípios conduzem à conformação do sistema processual penal brasileiro em termos de um sistema acusatório. O Ministério Público realiza a acusação e a defesa é incumbida de contraditar. O sistema acusatório, ele, inclusive, é uma dedução do princípio da separação de poderes, cuja função central é moderar o exercício do poder. A concentração de poder propiciada pelo sistema inquisitorial, ela é incompatível com o sistema, com o Estado de Direito e com o sistema de freios e contrapesos, com o princípio da separação de poderes. No sistema acusatório, a acusação e julgamento se consorciam ou numa só pessoa, ou num colegiado, e portanto, não há o estabelecimento de um contraditório
por meio do processo penal, como exige justamente o sistema acusatório. Devemos pensar, por exemplo, no caso do tribunal de júri, está ali o membro do Ministério Público sentado à direita do presidente do tribunal e o réu numa posição inferior, o réu humilhado, o réu intimidado e o júri ali, obviamente, fazendo uma associação simbólica entre acusação e magistratura, né, propiciada justamente por essa arquitetura que coloca no mesmo plano o Ministério Público e magistratura e coloca num plano inferior justamente a defesa. Excelências, foi dito aqui da tribuna, com a precisão e com a proficiência que caracteriza o doutor Aristides Junqueira, que justamente o Ministério Público, por exercer função pública, deveria se situar no mesmo plano da magistratura, que também exerceria função pública. Mas os defensores públicos também exercem função pública e são funcionários públicos. E, aliás, a legislação brasileira também lhes atribui a prerrogativa de sentar no mesmo plano do Ministério Público, prerrogativa que não é respeitada em quase nenhum tribunal brasileiro. E a advocacia pública, o advogado público, ele também não se senta ao lado do magistrado que preside a sessão de julgamento. A advocacia pública, ela se senta numa posição inferior, embora exerça, obviamente, função pública e sejam servidores públicos. Mas o fundamental é compreender que também a advocacia privada, no seu ministério privado, exerce função pública, que é a função fundamental de contraditar a acusação, de apresentar o ponto de vista da defesa, de apresentar as provas que contradigam aquelas que estão sendo apresentadas contra o seu constituído. O interesse público não se identifica com a atuação de nenhuma dessas partes, nem com o próprio Ministério Público. O interesse público se identifica com o resultado do julgamento, com a decisão proferida pelo magistrado a partir das influências, das informações, das razões que recebe do Ministério Público, mas também e fundamentalmente da advocacia, seja da advocacia pública, da defensoria pública e também da advocacia privada. Excelências, eu gostaria de enfatizar que apenas o Brasil, no âmbito das nações democráticas, adota esse tipo de organização das salas de julgamento. Nos Estados Unidos não é assim, na Alemanha não é assim, na França não é assim, entre nós, países latino-americanos, na Argentina não é assim, no Chile não é assim, no México não é assim, e, na verdade, na pesquisa que fizemos, não conseguimos identificar, no âmbito dos países democráticos, nenhum outro país que ainda hoje adotasse essa forma de organização das salas de sessões, das salas de audiências que está sendo impugnada por meio dessa ADI. Dr. Grandinetti enfatizou que é um resquício absolutista, vem do direito francês, passa para o direito português, chega até nós, ainda no Tribunal da Relação da Bahia, só que o membro do Ministério Público era um dos desembargadores. E na Constituição de 1891, também o PGR era nomeado dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Realidade que não existe mais no nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público é órgão dotado de independência relativamente à magistratura, razão pela qual não há mais qualquer justificativa para que essa prerrogativa, ora impugnada, seja preservada no nosso sistema. Muito obrigado, Excelência. Obrigada, doutor Cláudio. Por fim, vamos ouvir pelo IBCCRIM a doutora Marina Pinhão Coelho Araújo, de forma presencial e também até 8 minutos, doutora Marina.
Muito boa tarde, excelências. Eu gostaria de A advogada está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Tem pele clara, cabelos louros, lisos na altura dos ombros. Veste a toga preta por cima do blazer preto e da blusa branca. Ministra relatora, doutora Carmen Lúcia, dizer que vossas excelências são exemplo. Eu sou advogada mulher, trabalho nessa área há 22 anos e com certeza acompanho nessa corte desde sempre o trabalho de vossas excelências e é motivo de muito orgulho para a gente e inspiração para o nosso trabalho diário. Cumprimento todos os outros ministros aqui presentes e faço minhas as palavras do doutor Gustavo para dizer, como cidadão, o orgulho que tem dessa corte no papel que representou nos últimos tempos em defesa da democracia. E isso nos deixa tranquilos como cidadãos e tranquilos como pessoas que vivem, sim, numa democracia. E essas instituições representam e representaram muito bem isso nos últimos tempos. Então, agradeço o munus público dessa corte nesse sentido. Em relação ao fato, eu serei bem breve, porque a mim muito já foi Sustentação oral feita pela advogada Marina Pinhão. Mas eu gostaria de trazer uma experiência. Eu sou advogada em São Paulo, e o ministro Alexandre bem conhece a primeira instância em São Paulo. STF julgação que questiona a prerrogativa dos promotores de se sentarem no mesmo plano e, imediatamente, à direita foi estruturado para que o Ministério dos juízes se atuarem como parte no processo. O magistrado numa ponta e na outra ponta o acusado. E esta arquitetura é, sim, uma arquitetura de poder. Isso a gente não pode negar. A arquitetura dos tribunais de primeira instância, das salas de primeira instância, representam a estrutura do poder. Como o doutor Gustavo já bem colocou, o papel do Ministério Público, em determinado momento da história brasileira, foi diferente do que hoje se coloca na Constituição de 1988. Então, a presente ação, ela diz respeito a essa interpretação conforme da Constituição Federal em relação à posição do Ministério Público. E pode parecer, excelências, uma bobagem esse tipo de estrutura, porque vamos imaginar que o Ministério Público sentado ali ou sentado aqui, que diferença faz? Faz muita diferença, principalmente para o jurisdicionado. A gente percebe isso em São Paulo, quando a gente tem audiências na primeira instância, que sentar à frente do Ministério Público me faz ter com ele, como advogada, um papel extremamente igual, de isonomia de partes, até perante as testemunhas. A testemunha fica aqui para ser ouvida, quando ela vai ser ouvida, ela olha para mim, que sou defesa, e olha para o Ministério Público na mesma mesa. E isso tem, sim, uma diferença relevante em relação aos papéis que as pessoas desempenham na distribuição da justiça. Isso é, em São Paulo, percebido na prática, porque lá já se realiza essa posição que hoje a OAB vem pedir perante essa corte, para que a gente tenha este exemplo no Brasil todo. E paridade de armas, excelência, armas aqui não significa violência. Muito pelo contrário, armas aqui é instrumento de trabalho. E nós, advogados, como quando trabalhamos na defesa, usamos sim todas as armas, todos os instrumentos jurídicos que nos permite a legislação. E poder conversar com o Ministério Público cara a cara numa audiência é muito diferente de olhar para o Ministério Público do outro lado. Como hoje aqui percebemos o Ministério Público como fiscal da lei, como também nos tribunais regionais isso acontece, o que é absolutamente compreensível. Não há confusão de papéis aí. Sim, o Ministério Público exerce papéis diferenciados no Brasil. As funções do Ministério Público, excelências, não são as mesmas. Quando ele está em primeira instância, é muito relevante que ele entenda que é parte, sim. E isto, ultimamente, vem sido declarado, inclusive, na legislação brasileira. O pacote anticrime trouxe alterações relevantes em relação ao processo penal, paridade de armas e a aplicação do sistema acusatório no Brasil. A arquitetura deve refletir essas mudanças. E essa ação foi proposta 10 anos atrás, mas hoje ela tem ainda mais atualidade, porque as mudanças
legislativas realizadas ao longo desse período reforçaram a necessidade dessa mudança. E não só as mudanças legislativas, Excelência. Recentemente tivemos ocasiões no Brasil, fatos notórios de relação entre o Ministério Público e magistrado que não foram declaradas como legítimas e adequadas ao nosso sistema. O Ministério Público, ele é parte na ação penal e com isso, como parte, ele deve ser tratado. Hoje não temos mais a prisão de ofício. O Ministério Público tem que pedir, o magistrado vai decidir. Magistrado, a imparcialidade do magistrado deve ser a nossa bandeira. E por essa imparcialidade nós temos que reforçar que o Ministério Público sente, sim, na cadeira dele, com muita honra e muita legitimidade, como a Constituição Federal trouxe. Mas é uma cadeira de parte, é uma cadeira de combatividade, assim como a defesa. E só assim o magistrado vai ter garantida essa imparcialidade, até na arquitetura das salas de audiência. O IBCCRIM aqui se coloca como amicus curiae dessa corte, para pedir a procedência dessa ação e que seja, em salas de primeira instância, o Ministério Público recolocado no papel de tripé da Justiça, juntamente com a defesa, no mesmo plano. Muito obrigada, Excelências, pela atenção. Boa tarde. Agradeço a doutora Marina. E agora passo a palavra ao Ministra Rosa Weber. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, senta-se ao centro da mesa, à esquerda da ministra Rosa Weber. Cumprimento os senhores ministros aqui presentes. Ele tem pele branca, cabelos, bigode e barba grisalhos, levemente calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica discreta. Veste a toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata cinza. Em pauta, a DI 4768, requerente Conselho Federal da OAB. STF julga ação que questiona a prerrogativa dos promotores de se sentarem no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes, se atuarem como parte no processo. Pela Procuradoria-Geral da República, como foi o doutor Aristides Junqueira Alvarenga. E, após ouvir a todos, o que percebo, peço vênia, é que nós estamos tratando de um assunto sem levar em conta o papel do Ministério Público no pós-1988, com a Constituição vigente, em que a atribuição do Ministério Público a zelar pela ordem jurídica, pelo regime político-democrático, pelos interesses sociais, individuais e disponíveis. Senhoras ministras, senhores ministros, a posição do membro do Ministério Público em sala de audiência ou sessão de julgamento não viola a isonomia entre as partes, nem o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa. O Ministério Público, seja como fiscal da lei, seja como parte, atua sempre em defesa da ordem jurídica e, assim, deve proceder. Aquele Ministério Público anterior a 88, dito acusador, cedeu lugar no Estado Democrático de Direito com as atribuições que lhe foram conferidas nos artigos 127 e 129, com direitos e garantias e prerrogativas, não mais uma obrigatoriedade de acusar e de condenar, mas sim de defender o primado do Estado de Direito, o primado da lei. E é assim que este Ministério Público, que eu tenho a honra hoje de representar nacionalmente, e nesta sentada posso transmitir muito da minha experiência também como advogado por 34 anos, e que me dá a compreensão do jogo da vida mais proximamente, é que este Ministério Público, que não é um perseguidor implacável, sistemático, ele
é o defensor da sociedade e está subordinado aos comandos constitucionais e legais. Este lugar, à direita da presidência, seja desta casa, seja dos juízos colegiados, seja da mesa de audiência, é necessário. O Ministério Público tem uma situação jurídica na sua atuação distinta, não melhor nem pior, nem superior nem inferior aos demais sujeitos processuais, mas qualificada por um plexo de deveres e responsabilidades decorrentes de suas funções constitucionais. Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública têm conformações e fisionomia constitucionais distintas, a justificar tratamento peculiar a cada qual. Não há hierarquia, repito, nem subordinação. Há tão somente atribuições constitucionais diferentes que legitimam tratamentos jurídicos diversos no plano da legislação infraconstitucional, especialmente das prerrogativas constitucionais. E, com isso, é que, em decorrência dessa distinção, que se dá a salvaguarda de certos interesses públicos, quando o Ministério Público integra um dos polos da relação jurídico-processual e difere, assim, da desempenhada por todos os demais atores processuais, advogados privados ou públicos. É justamente a peculiar função dos membros do Ministério Público que justifica a concessão de tratamentos processuais diferenciados, como, por exemplo, a intimação pessoal, com a garantia da entrega dos autos, a garantia da presença e palavra nas sessões dos colegiados que oficiem, os prazos processuais diferenciados e também o hora questionado assenta ao lado do magistrado presidente da Corte. No tocante à distribuição cênica dos atores processuais no ambiente de julgamento, o legislador, sem descompasso com a Constituição, ou seja, dentro do seu âmbito de conformação jurídica e legislativa, dispôs acerca do seu espaço cênico, de forma que fez compatível com as diferentes posições jurídicas processuais. Centralizado na sala de julgamento está o magistrado, representando o Estado, que na figura do juiz tem um papel central e destacado de condutor e ordenador dos trabalhos, ainda representando o Estado. Ao seu lado, tem-se o Ministério Público, que atua em defesa do interesse de toda a coletividade. Em seguida, ao jurisdicionado ou o seu representante, na ilustre figura do advogado ou do defensor público, em busca da tutela de interesses individuais. O processo, na perspectiva constitucional, assegura a todos igualdade de oportunidades. Todos têm o mesmo direito de expor seus argumentos, produzir provas contraditar a outra parte, realizar a defesa oral. E nada disso é diminuído em razão da posição do assento do Ministério Público na sessão de julgamento. Não há tratamento de desvantagem para a defesa data vênia. Sob a perspectiva cênica, o patrono da defesa, seja advogado ou defensor público, é posicionado para falar em local de destaque, centralizado no ambiente de julgamento, com todos os julgadores em sua linha de visão, podendo, inclusive, fitá-los dos olhos, o que não ocorre com o representante do Ministério Público que toma assento ombreado com o magistrado presidente. A título de exemplo, todas as vezes que aqui promove esse procurador-geral sustentação oral, recebe a respeitosa atenção do presidente e de grande parte dos seus membros, mas dificilmente tem acesso a certos membros, como aqui o eminente ministro Lewandowski, dificilmente tem acesso ao presidente espacialmente, sem nenhuma demérito para ninguém. É a posição desta cadeira historicamente colocada nesta Casa da Suprema Corte Brasileira. Por isso, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, não entende o Ministério Público, nesta sentada de julgamento, haver prejuízo algum para os demais atores processuais. A posição do agente ministerial não transmite ao observador, nem pode transmitir a impressão de proximidade entre atribuições dos membros do Ministério Público e dos integrantes da magistratura. Todos sabem que os membros do parqueio magistrado têm funções distintas. Não lhes foge a compreensão de que a imparcialidade é a nota distintiva que qualifica do início ao fim toda a atividade do juiz no processo.
tomarem assento próximo não interfere na imparcialidade e nem implica confusão de atribuições institucionais reciprocamente inassimiláveis. O advogado e o defensor sabem disso, e um cidadão assistido pelo patrono também apresentará dificuldades para o saber. A posição de assento do membro do Ministério Público não interfere no ato de prestar depoimento. O ato processual é presidido pelo juiz, por sua excelência é conduzido, e as provas produzidas são destinadas ao magistrado. Desta forma, não há de impressionar ao réu a presença do membro do Ministério Público, até porque todos os atos processuais são dirigidos ao diretor do processo, ao magistrado, ao julgador e não ao réu. As partes, inclusive o Ministério Público como parte fiscal da lei, terá a oportunidade de endereçar suas perguntas no momento processualmente adequado. E, a rigor, no sistema processual brasileiro, o Ministério Público, ainda quando figure como parte, por apresentar a atuação cuja ratio essêndia é sempre a da defesa da ordem jurídica, bem não se pode qualificar no sugestivo oxímoro de Piero Calamandrei como parte, em parte parcial. Ele será sempre parte imparcial, especialmente porque também lhe é atribuída a necessária qualidade de promotor ou procurador natural. E todos sabem que é inerente a esta figura do juiz natural ou do promotor natural as suas competências e atribuições e também a sua imparcialidade. Segundo o mestre de Florença, entre todos os ofícios judiciários, o mais árduo parece ser o do público acusador, o qual, como sustentador da acusação, deveria ser parte como advogado e, como fiscal da lei, deveria ser imparcial como juiz. Senhores magistrados, esta sustentação oral, para mim, nesta oportunidade, ela tem um especial significado. Porque eu lembro-me bem quando o mestre Calmon de Passos, saudoso, dizia nas suas palestras, creio que algumas delas com a presença da ministra Carmen Lúcia, e eu estava lá para aplaudir Vossa Excelência também, ministra Carmen Lúcia, dizia que o Ministério Público, no seu atuar, não é diferente como parte ou como fiscal da lei. Ele é sempre o Ministério Público. A única distinção da sua atuação material e processual é se ele figura como autor ou, no momento posterior, como fiscal da lei, atualmente como custo iuris. E, nesse aspecto, considerando que ainda tem ainda alguns minutos, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu gostaria muito de falar que não há violação à isonomia ou de paridade em armas. Nós sabemos que os advogados têm todas as liberdades, evidentemente com critérios legais. Nós sabemos que ao advogado há certas licenças que não cabe ao Ministério Público. Em pauta, a DEI 4768, requerente Conselho Federal da OAB. STF julgação que questiona a prerrogativa dos promotores de se sentarem no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes, se atuarem como parte no processo. Sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Dizia sempre de forma muito graciosa: doutor, a defesa é ampla. E fazia um gesto assim com os braços, ministra Carmen, para dizer que o advogado tudo pode, o que não é o mesmo. Augusto Aras abre os braços. O Ministério Público, que tem um dever de fidelidade à Constituição e às leis. Dessa forma, não é nenhuma crítica. A advocacia é a profissão da liberdade. E eu comecei a vida por ela e vou terminar por ela, se Deus assim o permitir. E dessa forma, eu compreendo que eu, Ministério Público, tenho muitos limites, mas certamente eu, advogado privado, teria mais liberdade para muitas outras atuações, inclusive no plano recursal, inclusive no plano das defesas técnicas, enfim. Não há essa
superioridade por estar sentado ao lado da nossa presidente e da nossa ministra Carmen Lúcia, a posição do Ministério Público, seja nessa casa, seja em qualquer outra de justiça. Também quero dizer que essa insuspeitabilidade deve personificar o Ministério Público durante toda a sua atuação, pela sua figura de promotor ou procurador natural, tal qual o juiz, como o juiz natural. E, finalmente, o contraditório e a simetria aqui sustentado. Diante da Carta de 88, da Constituição de 88, o Ministério Público tem simetria legal, sim, mas simetria legal com os magistrados. Assim está escrito na Lei Complementar 7593, assim está escrito na Lei Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais, e assim é o tratamento desde a primeira vez que, pós-88, tivemos aumento à remuneração, os subsídios dos membros do Judiciário e do Ministério Público, tratamento isonômico, sempre seguindo a mesma esteira. Nas esteiras dos direitos e garantias e prerrogativas do Ministério Público e da magistratura que ambas as instituições se encontram, inclusive nesta casa, como duas magistraturas, conforme reconhecido em julgados aqui deste colegiado em outras composições. Dessa forma, a simetria que existe entre a advocacia privada e o Ministério Público há de ser vista com grano salis. Não é o lugar cênico que determina superioridade ou inferioridade. O que importa é que a legitimidade do Ministério Público material está posta, um minutinho de silêncio para fechar, está posta no seu dever de fundamentação na Constituição e nas leis, e não no lugar em que tem assento. Assim como encontra fundamento constitucional de legitimidade material os senhores julgadores quando proferem as suas decisões. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o Ministério Público, nessa sentada, se manifesta pela improcedência da ação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Aras. Suspendo a sessão pelo prazo regimental.